Para completar, Alan Franco renova ou não seu contrato com o São Paulo? Repassei essa pergunta para o presidente Júlio Casares e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o São Paulo e a renovação de contrato de Alan Franco, em que pé está. Vale a lembrança de que restam apenas 4 dias para que o São Paulo estenda o contrato do atleta sem correr o risco de vê-lo assinando um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior. O contrato do Alan Franco com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro. A partir de 1º de julho, ele entra nos últimos 6 meses de contrato, ou seja, já pode assinar esse pré-contrato, que permitiria a ele sair de graça do tricolor no fim dessa temporada, se mudando para um outro time a partir do ano que vem. Conversei antes de gravar o vídeo com o presidente Júlio Casares para entender o que trava essa negociação. Abre aspas para o presidente, estamos ajustando as coisas, demora mesmo. Tenho esperança de que vamos renovar, até porque temos um caminho, afirmou o presidente Júlio Casares. É importante contar que esse otimismo do Júlio não é de agora. Já havia conversado, por exemplo, no mês passado, e ele mantinha esse discurso de que vai acontecer. Mas outras pessoas dentro do departamento de futebol do São Paulo não olham pelo mesmo sentido, nem no mesmo caminho. Entendem que o Alan Franco tem adiado a resposta, criado uma série de dificuldades para estar agora, a 6 meses do fim do contrato, e, por consequência, disponível para assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Palmeiras e Cruzeiro já sinalizaram ao atleta, e não ao São Paulo, a intenção de assinar esse acordo prévio, para que ele se torne reforço no ano que vem. A questão financeira é hoje o grande impeditivo. O Alan Franco quer ter o maior salário entre zagueiros do São Paulo. Há também uma pendência com empresários do atleta, ainda da sua chegada ao São Paulo. Ele havia sido contratado de um time americano por $300 mil. Só para completar sobre o tricolor, Bobadilla foi multado pela Conmebol em em $15 mil pela acusação de xenofobia na partida contra o Tajeres. Ele se referiu ao Navarro, jogador do clube argentino, como venezuelano morto de fome. O caso deu uma confusão, Bobadilla chegou a ser levado para uma delegacia e a Conmebol aplicou essa brilhante multa, obviamente que eu estou sendo irônico, de $15 mil. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Thiago Almada e Lucas Perry virarem reforços de clubes brasileiros. A pergunta tem a ver com o fato de que o time deles, o Lyon, foi rebaixado no tapetão lá na França. O Lyon acabou sendo rebaixado para a 2ª divisão pela Direção Nacional de Controle e Gestão do Campeonato Francês, tudo por causa do caos financeiro do clube de John Textor. Vale a lembrança de que na metade da temporada, ou seja, lá no mês de dezembro, o Lyon já havia sido proibido de contratar jogadores e aventou-se a possibilidade de um rebaixamento por conta da situação financeira do clube. Se não melhorasse, o time seria rebaixado. Dentro de campo, o Lyon passou bem longe do rebaixamento e a chegada do Almada fez com que o Lyon se tornasse um dos principais times do retorno. Mas a decisão está tomada. O Lyon recorreu, vai tentar alguma mudança. E a partir daí começaram a especular. E aí, será que o Almada e o Lucas Perry não podem voltar ao Brasil? O Almada e o Perry fizeram sucesso com a camisa do Botafogo e a partir daí estariam à disposição do mercado. Consultei empresários e representantes dos dois jogadores e dá para assegurar que a chance é zero. Hoje o Thiago Almada, 24 anos de idade, é um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu. Não só pelo que fez com o Lyon, mas principalmente pela forma como tem se comportado na seleção argentina. Muitas vezes, na ausência do Messi, o Almada chamou a responsabilidade e se tornou o craque da equipe. Já o Lucas Perry foi titular absoluto do Lyon e em outros tempos, coisa de última janela, o John Textor chegou a recusar 2 propostas da Premier League. Então a situação é bem clara. Se o Lyon não conseguir reverter a decisão e tiver de fato de disputar a 2ª divisão, a tendência é que Almada e Perry sejam vendidos. Mas esses negócios vão acontecer com clubes gigantes do futebol europeu por cifras completamente incompatíveis com a realidade do futebol brasileiro. Boa noite, Nicola. Tem novidades sobre o grego Marinakis no São Paulo? Ô Zé, vai haver acordo, tá? Vai haver o acordo. A única coisa que eu preciso contar para vocês é que houve a necessidade de uma mudança radical nas condições do contrato, tá? Só para entender,
o São Paulo e o Marinápolis haviam adotado um modelo de negócio, mas depois eles perceberam que esse é um enorme tiro no pé. Então houve a necessidade de uma readequação. Os caras estão trocando todo o mote, não sei qual é a palavra correta, mas eles estão trocando toda essa... Eles precisaram criar um outro instrumento de negócio para que essa parceria entre São Paulo e Marinápolis possa ser colocado no papel sem confrontar o estatuto do clube. E é só para lembrar que é uma parceria inédita, né? É um gringo se tornando sócio do São Paulo em relação às categorias de base. Então, o São Paulo vai repassar um percentual das ações de Cotia. Essas ações hoje nem existem. Como é que isso ia ser feito sem a jurisprudência, sem um outro caso parecido? Tá, por isso o São Paulo e o Marinápolis perderam tempo, mas a promessa é de que no segundo semestre vai estar tudo formalizado, tá bom? Nicola Gabriel Sá falou agora à noite numa live que a diretoria vai fazer uma última cartada e está otimista pela permanência do Juan Tressoldi. O Severino, a informação pela manhã que eu recebi é de que o Juan estava fora, porque o Sassuolo havia descartado o acordo, tá bom? O Ítalo Santos, boa noite, Nicola. O que você acha sobre o São Paulo ter sido citado no caso Vai de Bet? Ótima oportunidade que o Ítalo me dá. Até pensei em recortar o trecho do vídeo de hoje de manhã, não sei se todo mundo teve acesso ao vídeo. Ontem, a Polícia Civil finalizou um relatório dos mais extensos na investigação caso Vai de Bet, que envolveu o Corinthians e a patrocinadora Master do Timão. E esse relatório aponta participação da maior facção criminosa do país, o PCC, em 3 clubes paulistas, o Água Santa, o Corinthians e o São Paulo. Hoje de manhã eu procurei o pessoal de São Paulo para entender o que estava sendo discutido. E o pessoal de São Paulo falou que não tinha a mínima ideia e imaginava que podia ser o Juan, atacante que foi negociado com o Southampton no ano passado, porque o Juan em algum momento jogou no União Barbarense. E o Barbarense é um clube visado pela polícia por conta da relação do Augusto e, segundo a polícia, da relação do Augusto com o PCC. Fui checar com o pessoal da polícia, com quem cuidou da investigação. Vou até ler para vocês a declaração e aí vou assistir as próprias conclusões, tá? Acho que vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem se o São Paulo tem culpa ou não no cartório, diante do que foi me dito pela manhã. Ó, mandei assim, ó. Aqui, ó. O São Paulo e o PCC... o São Paulo e o PCC... tem alguma coisa a ver com a compra do Juan? Sim, mas veja, ninguém na polícia disse que é a ligação do São Paulo com o PCC. O fato é que o Juan foi agenciado pela UJ e tem os mesmos parceiros que Matheus Araújo e Murilo, o que torna os 3 suspeitos de serem agenciados pelo crime, tá? Então, o importante é dizer que a polícia, em momento algum, atribui culpa ao São Paulo ou colocou o São Paulo sob investigação. O São Paulo investiga essa UJ, que é a empresa que recebeu o dinheiro da comissão da Vai de Bet. E é uma empresa que no ano passado o Alexandre Gritzbach, que já foi o cara que lavava o dinheiro do PCC, afirmou que essa empresa também participava do PCC. Então, vou repetir para você que está chegando agora. Perguntei hoje pela manhã para uma pessoa que cuidou da investigação do caso Vai de Bet. São Paulo e PCC é por causa da compra do Juan? Sim, mas veja, ninguém na polícia disse que é a ligação do São Paulo, mas sim o fato de o Juan ser agenciado pela UJ e ter os mesmos parceiros que Matheus Araújo e Murilo. Matheus Araújo e Murilo são outros 2 jogadores que também passaram a ser investigados, não eles, né? Mas as negociações por conta dos agentes deles, tornando os 3 suspeitos de serem agenciados pelo crime, tá? Então é bem importante essa pergunta que o Ítalo fez, para que vocês tenham uma clara noção do que está rolando por trás dessa história. E aí, só para completar, vamos lá, tentar ser bem específico para não cometer nenhum deslize. A polícia, e é a polícia, tá? A polícia tem certeza que o Augusto se endividou por conta das campanhas à presidência de 2020 e 2023. Em 2020 ele perdeu, em 2023 ele ganhou. Foram campanhas eleitorais caras, de muitos milhões investidos, e o Augusto nunca teve dinheiro.
Segundo a polícia, o Augusto precisou recorrer a pessoas ligadas ao PCC, a influenciadores, como por exemplo o Buzeira, como por exemplo por um agiota, que nesse momento está ameaçando o Augusto de morte se o Augusto não devolver o dinheiro. E que essas associações em campanha fizeram com que o Augusto tivesse algumas obrigações a partir do momento em que se tornou presidente. E é a partir daí que a polícia suspeita que, quando o Corinthians cria um intermediário que não existia na negociação com a Vaidbet e repassa essa grana para o Jota, o Corinthians está devolvendo o dinheiro que foi investido na campanha dele para ele se tornar presidente, tá? Então, a Polícia Civil de São Paulo entende que o Augusto colocou o PCC para dentro do Corinthians e a Polícia Civil de São Paulo entende que o primeiro comando da capital tem participação extremamente ativa no Água Santa, que é um boato que existe há muito tempo aqui em São Paulo, nunca ninguém falou porque não tinha prova, agora é a polícia quem está falando. Inclusive, quando o Augusto contrata o Marcos Bocato para dentro do Corinthians, aí a polícia tinha certeza de que o Augusto tinha envolvimento com o PCC. O Augusto já soltou uma nota para desmentir, para dizer que isso é uma grande, estão elucubrando, que é uma grande mentira, uma grande fantasia. O Marcos Bocato trabalhou durante muito tempo no Água Santa, tem um papel importante no Água Santa e é visto pela polícia, não sou eu que estou dizendo, e é visto pela polícia como alguém ligado ao primeiro comando da capital. Quero te contar agora tudo o que eu sei sobre Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo e esteve emprestado ao São Paulo. O vínculo se encerra no dia 30 de junho. Nessa terça-feira, o São Paulo foi comunicado pelo Sassuolo que não aceitou a proposta de empréstimo do tricolor. O São Paulo promete uma nova oferta, mas há uma divergência dentro do próprio São Paulo. As pessoas do CT da Barra Funda, onde atua o departamento de futebol, gostariam de contar com o Juan a qualquer custo, ainda que o empréstimo próximo tivesse a obrigação de compra, no valor de 4.200.000 euros. No Morumbi, onde ficam os demais diretores, esse valor é tratado como um grande absurdo. Qual a lógica de comprar o Juan, zagueiro de 25 anos de idade, que não conseguiu ser titular absoluto em nenhum momento enquanto esteve emprestado no São Paulo, levando em consideração que o tricolor acaba de vender o Alves, que é um meia atacante de 20 anos de idade, por 6 milhões de euros. De fato, não faz o menor sentido. Mas, na Barra Funda, existe uma insistência para que esse negócio aconteça. O que eu posso contar para vocês é que a tendência é que o São Paulo só aceite fechar com o Sassuolo se o clube italiano aceitar um empréstimo longo de pelo menos um ano, sem obrigação de compra, com metas estipuladas, e precisariam ser metas bastante difíceis, como por exemplo, metade das partidas da temporada como titular. Só para completar, é importantíssimo lembrar que o Juan vai precisar passar por uma cirurgia no joelho. Ninguém sabe ao certo a gravidade da lesão, há necessidade de um procedimento para abrir o joelho e entender as condições. Mas isso vai demandar tempo, o que torna a contratação do atleta ainda mais complexa. Confesso que não consigo entender a insistência dos homens do departamento de futebol e não a comissão técnica na manutenção do Juan. Boa noite, Nicola. Você tem notícias do meu tricolor paulista? Expliquei agora há pouco a questão do Juan. Que mais que eu posso contar para vocês? Sobre os reforços do São Paulo. Alguns nomes a gente pode descartar. Rigoni não está sendo nem analisado. Falaram também em Renier, jogador do Real Madrid, fora de cogitação. Falaram em Lincoln, meia que já foi do Red Bull Bragantino, hoje pertence a um clube turco. Outro nome, sem especulação, não há negociação com qualquer um desses atletas, tá bom? Qual? O São Paulo desistiu mesmo do Thiago Mendes ou ainda está havendo negociação? Israel, não tem negociação nesse momento e só vai existir se o Thiago Mendes voltar atrás e recuar bastante na pedida dele. Hoje, o Thiago Mendes quer mais de R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. E o São Paulo alega não ter capacidade de investir tudo isso num volante com 33 anos de idade. Se o Thiago ligar para o São Paulo e falar, pessoal, mudei de ideia, topo fechar por 500, eu acho que dá conversa. Pessoal, mudei de ideia, quero 750. O pessoal do São Paulo vai falar, ó, continua fora da nossa realidade. Perguntando no conto sobre contratações no São Paulo, o São Paulo está atrás de 2 atacantes e um volante. Meio campista, né? Deixa eu só explicar rapidinho sobre o Juan. Na manhã dessa terça-feira, o Sassuolo avisou o São Paulo que não tinha mais negociação, que eles tinham recusado. Só que, e essa informação é importante, vou dar até nomes aos bois, o Carlos Belmonte e o Rui Costa, que são os homens do futebol do São Paulo, querem muito a continuidade do Juan.
eles entendem que o Juan é um bom acréscimo, que seria importante a manutenção deles. O pessoal no Morumbi entende um grande absurdo pagar 4 milhões e 200 mil euros num zagueiro de 25 anos de idade, levando em consideração que o São Paulo acabou de vender o Matheus Alves, que é um meia de 20 anos de idade, por 6 milhões de euros. Com um detalhe importante, o Juan ainda vai precisar passar por uma cirurgia no joelho, que ninguém sabe quanto tempo ele vai precisar para voltar. É uma lesão que você precisa abrir para entender a gravidade. Até por isso, a determinação que foi mandada para o Departamento de Futebol de São Paulo vocês só vão fazer proposta para o Sassuolo de empréstimo longo e sem obrigação de compra. Só vai virar compra se alguma meta bem difícil for batida, porque a ideia do Departamento de Futebol de São Paulo era enviar uma proposta de empréstimo com opção de compra, com obrigação de compra em meta fácil, meta acessível. Houve a determinação do Morumbi para que isso não fosse feito, para que a obrigação de compra fosse complicada e difícil de bater, tá? Então esse é um bastidorzinho que eu queria contar para vocês. Boa noite, Nicola. Com a chegada do Crespo, o São Paulo não deve mais contratar reforços nessa janela? Sim, deve. Vai contratar pelo menos 3, 2 atacantes de lado de campo e também o meio-campista. Se o Juan de fato não ficar, o São Paulo ainda vai buscar mais um zagueiro. Mas em todos os casos, atletas baratos, de graça, e que não exista necessidade de investimento muito grande, tá bom? Quer saber se é verdade que o São Paulo está negociando com o volante Souza, ex-Vasco? Cara, não me parece fazer nenhum sentido. O Souza foi pro Vasco e não conseguiu performar. O Vasco acabou por rescindir o contrato dele depois de um 2025 horroroso. Não tem nenhuma lógica você contratar um volante que fracassou, como fracassou no Vasco da Gama, tá bom? Boa noite, Nicola. Tem alguma novidade sobre o São Paulo? Deixa eu ver se eu consigo mais alguma. Já falei sobre o Juan, já falei sobre reforços. Outro dia me perguntaram se existia alguma chance de Adidas virar nova fornecedora de material esportivo do São Paulo. Nenhuma chance, tá? Boa noite, Nicola. Tem coisas boas do São Paulo? Boa. Deixa eu só explicar uma coisa rápida, pessoal. Na segunda-feira, a Polícia Civil finalizou o relatório do inquérito do caso Vaidebet, né? E especialmente o SPT, acho que o SPT foi o primeiro a conseguir ter acesso a todo esse inquérito gigante e chegou a citar o São Paulo como um dos clubes envolvidos na negociação e com possível ligação com o crime organizado, com uma facção criminosa que é a mais atuante em São Paulo e também no Brasil. Até o São Paulo levou um baita susto quando viu o nome do clube atrelado a essa facção criminosa que tem bastante atuação no Corinthians, especialmente desde a chegada do Augusto Melo. Eu fui perguntar para o São Paulo do que se tratava e o que eu ouvi foi, cara, nem a gente sabe. A gente imagina que possa ter alguma coisa a ver com a negociação do Juan, jogo atacante. Vocês lembram do Juan, que veio do União Barbarense e foi vendido no ano passado para o Southampton? Mas o próprio São Paulo não tinha a convicção disso. Aí eu entrei em contato com o Dr. Tiago, que é o delegado que cuidou de toda a investigação. E ele falou, Nicola, o São Paulo não está sob suspeita de nada, não tem envolvimento do São Paulo. O nome do São Paulo só foi citado nesse relatório porque o São Paulo contratou um jogador que tinha como empresário a Aljota. Foi o período em que a Aljota representava o Juan, e ele era jogador do Barbarense e virou jogador do São Paulo. E aí, essa Aljota é uma empresa que recebeu dinheiro do Corinthians através do caso Vaidebet. E a Aljota já havia sido citada no ano passado, num depoimento do Vinícius Gritzbach, aquele que foi assassinado lá no aeroporto, e que já operou para esse crime organizado, enfim. Mas o São Paulo não tem culpa de nada, não tem responsabilidade de nada, é bom que a gente coloque isso, tá bom? Fala então, rapaziada, é isso aí. Tá ligado naquele pique, né? Ficamos com aquele giro de notícias importantes do São Paulo, informações atualizadas do Tricolor Paulista, para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo. Se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto, e para fortalecer a gente, já vai assistir vendo neste canal, para fortalecer legal, tá ligado, minha tropa? Então é isso, que é top demais, hein? Lembrando vocês para espalhar esse vídeo para todos os canais de grupo de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Espalhe para geral aí, porque vai alcançar mais torcedor do Tricolor, para eles ficarem super antenados nas últimas notícias do São Paulo. Valeu, rapaziada, a gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, não segue para mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos.